Selena Gomez, eu não estava preparada pra ficar do jeito que você me deixou com esse documentário. Você tá feliz? Bom, gente, eu acho que é meio óbvio, mas esse vídeo vai ter spoiler do documentário. Assim, tudo que a gente viu no documentário é sobre a vida da Selena. Muita gente já sabe de muita coisa ali, mas eu vou falar bem abertamente. Então saiba que vai ter spoiler. Se você não viu, tá avisado. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje a gente precisa falar do documentário My Mind and Me da Selena Gomez para o Apple TV Plus, que saiu aí na sexta-feira. Eu assisti na hora que ele saiu, basicamente. E aí eu tava o quê? De madrugada, chorando, me sentindo péssima e abraçada ao mesmo tempo. Quer dizer... Ai, Selena Gomez, ninguém tava esperando por isso. Tudo bem que a gente já sabia que ia ser emocional, né, o negócio, porque o trailer já mostrava muito, né, que ela ia falar muito sobre saúde mental, sobre a doença dela de lúpus, sobre bipolaridade. A gente já sabia que ia entrar em todos esses aspectos da vida dela. E era um documentário que ia vir desde 2016, que foi meio que quando tudo começou ali. E aí mostrar coisas da vida dela desde então até os dias de hoje, tudo que ela foi aprendendo. Então, a premissa era essa. Agora, que ele ia ser aquela... né? Aquele soco no coração. Isso aí eu não sei vocês, mas eu não tava esperando pelo menos, enfim. Já achei que a gente ia ter fofocas, entendeu? Umas coisas assim. E a gente até falou uma coisa ou outra, mas ingenuidade é minha. Selena Gomez não é dessas de ficar fazendo fofoquinha. Ela não é Demi Lovato que vai dar declarações polêmicas. Ela tá ali pra falar sobre ela, sobre o bem-estar dela. Ai, teve Justin Bieber, falou do Justin Bieber. A gente, ele faz parte da história dela. Ela fala de coisas que dão a entender que é pra ele e fala de como ela se sentiu em algumas coisas e foi isso. Então, se você tá assistindo esse documentário pra querer ver fofoca de Justin Bieber, vai ouvir o podcast da Hailey Bieber, que é mais fácil, tá? Porque não vai tá tendo, não tem. Ela tá falando sobre ela, um documentário da Selena Gomez, sobre a Selena Gomez, sobre a vida da Selena Gomez, e é isso, tá bom? Já deixando isso aqui bem claro. Mas antes da gente começar a falar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o teu like nesse vídeo, que ajuda muito o YouTube a entregar ele pra outras pessoas. O YouTube não está entregando meus vídeos, já não é de hoje, então realmente o like faz total diferença. E o que faz mais diferença ainda é o compartilhamento. Então manda esse vídeo também pra aquele teu amigo que gosta da Selena, pra ele vir aqui embaixo e a gente conversar sobre esse documentário. Ai, Tabata, eu não tenho Apple TV Plus, eu não tenho dinheiro pra ter todos os streamings. Tudo certo, porque Seleninha botou lá no Twitter dela, então vá lá que você pega o link direitinho. Um link onde ela deu 2 meses de graça pra quem nunca assinou Apple TV Plus. Então, gente, é só você ir lá, fazer teu cadastro, pegar que tem esse voucher. Não sei se ele é limitado, mas ela colocou lá. E se você não conseguir, tem a grande locadora mundial chamada internet. Então você dá teu jeito, mas assiste o documentário. Já tô falando aqui porque vai ter gente dizendo que não viu porque eu não tenho streaming. Então eu não tenho mais desculpa. Bom, o documentário ele começa ali falando lá de 2016, como eu falei, né? Começa lá. A gente achou que ia entrar direto na infância da Selena, porém não. A gente volta pra 2016 ali na época da Revival Tour. Porque ali foi quando a Selena começou a perceber que algo não estava certo com ela. Eu fiquei achando que a gente ia ter muita coisa do passado, eu até fiquei me perguntando, né? Como que ela ia mostrar e o que ela ia trazer, enfim, essas coisas. Porque afinal é um documentário que ela não estava planejando lá em 2016, mas ela tinha muito vídeo de arquivo dela que ela usou aqui. E aí a gente já entra ali com os preparativos da Revival Tour, que foi um dos maiores trabalhos da Selena até hoje. E aí a gente vê ela fazendo figurino, ela ensaiando, etc. E todo esse conflito interno que ela tá tendo, porque quem acompanha a carreira da Selena Gomez sabe que ela é uma mulher extremamente simples. Ela, tudo bem, está ali no foco, no spotlight das pessoas, mas ela não quer isso, ela nunca quis isso, ela nunca pediu por isso. Aconteceu e muitas vezes ela não sabe lidar com isso, com a pressão que ela recebe. O relacionamento dela com o Justin Bieber não ajudou em absolutamente nada, mas a gente sabe que ela não lida muito bem com isso até hoje. E em 2016 foi quando ela chegou ali no meio da Revival e ela se sentia péssima com ela mesma. Ela ainda não tinha tido o diagnóstico de bipolaridade, ela tava começando né, ver que algo não estava certo, porque ela começava a se sentir mal com o corpo dela. Inclusive, é muito louco a gente ver esse outro lado, né, e me lembra muito o que aconteceu com a Taylor Swift agora, no clipe e tal, de gordofobia, que... idiotas, enfim. Então, da questão da pessoa que não é gorda, a pessoa magra, que tem problemas com o próprio corpo. Então, isso existe. Não é porque a pessoa é magra que ela é linda e feliz. Não é todo mundo que está satisfeito com o próprio corpo. E a Selena Gomez fala isso ali, né? Porque ela tá experimentando as roupas e ela fala: eu queria que meus peitos aparecessem mais, eu tivesse uma bunda que eu não tenho, e não esse corpo de uma criança de 12 anos em desenvolvimento. Esse corpo de menino. Então, ela se sente muito mal e tem muita gente que olha pra Selena e diz que ela tem o corpo perfeito simplesmente porque ela é
é magra e pequenininha. Então eu achei muito interessante a gente ver esse outro lado já logo de cara e as inseguranças ali do corpo da Selena lá em 2016. E não é só por aí, né? Ela fala do fato dela nunca se sentir bem o suficiente, e eu acho que esse início ali em 2016 traz muita coisa que a gente vê ao longo do documentário. Todas as inseguranças que ela vai trazendo nos anos seguintes da vida dela, ela joga já ali vomitando tudo em 2016. Então ela fala disso do corpo, ela fala dela não se sentir bem o suficiente com ela mesma, dela achar que ela não é o suficiente. E aí ela até chega um momento que ela fala: eu queria ser o suficiente somente por mim mesma, sem ter que estar atrelada a uma outra pessoa. E a gente sabe muito bem do que ela tá falando ali, né? Então a gente vê todas essas inseguranças dela ali, e ela pedindo desculpa pro cara que contratou ela, porque ela achou que tava tudo uma bosta da Revival Tour, achou péssima. Então é de doer o coração, assim, você já começa o documentário chorando, porque as frases que a Selena fala, qualquer um que já teve problema de autoestima, problema de autoimagem ou alguma falta de confiança em si mesmo, de qualquer forma que seja, vai se identificar com alguma coisa que ela fala. Então ali já me bateu forte. E é muito louco pensar que a Selena Gomez, uma das pessoas mais influentes das redes sociais, uma das pessoas mais seguidas do mundo, tem todas as inseguranças. E eu acho isso legal porque ela sempre trouxe essa coisa mais real. Ela nunca foi uma estrela num pedestalzinho de Hollywood. Ela sempre foi uma pessoa muito real. Isso traz muito ao longo do documentário. E aí mostra justamente também a época, em 2016, quando ela para a Revival Tour. Porque mesmo depois de ensaiar bastante, mostra ela conhecendo alguns fãs em meet and greet da época, que é bem louco, porque você sabia que há pouco tempo atrás ela tava chorando loucamente no camarim, aí ela vai e abraça as pessoas. Isso acontece várias vezes ao longo do documentário, então a gente vê o quanto ela é forte, o quanto ela precisa se fazer forte pelos fãs, que ela sempre colocou em primeiro lugar. Então a gente vê todo esse processo dela ali, até que chega um ponto que ela não aguenta mais, aí ela cancela todos os outros shows da Revival Tour, e ela entende que ela não tá bem. E aí é quando a gente começa a falar sobre a saúde mental de fato da Selena Gomez, porque ela, de repente, não queria estar mais viva, então ela não queria estar mais ali, e os amigos e a família dela falam que ela dizia isso sem nada no olho, o olhar dela tava morto, e ela dizia que não queria mais estar ali, então que era desesperador de ver, e eu só consigo imaginar. Então assim, a gente já começa a entrar num lado mais dark da coisa, sabe? Cara, eu tô toda arrepiada aqui só de lembrar das coisas que ela foi falando. Ela fala hoje em dia sobre como ela se sentiu na época, então assim, é de doer. Ela fala que inclusive ela teve uma relação muito problemática com a mãe dela na época e com o padrasto, justamente por conta disso. E que ela não queria se internar numa rehab da vida porque ela não queria ficar presa com os próprios pensamentos dela, porque ela não tava mais suportando. E aí, no meio disso, né, ela teve um ataque psicótico, de fato, e que foi um dos piores momentos dela e que ninguém sabia se ela ia voltar ao normal dali. Foi quando ela teve o diagnóstico de bipolaridade. Então, assim, esse início desse documentário já é assim, pá, na sua cara. Já é um, né? Complicado. Achei bem complicado e doeu muito de ver, porque eu sabia de todos os problemas da Selena Gomez, eu acompanho ela desde muito tempo, conheci a Selena Gomez em Barney, galera. Boa noite. Então, assim, eu acompanho tudo bem de perto há muito tempo, mas quando a gente vê a pessoa falando de uma forma tão vulnerável e a maneira que ela se abriu, não tem como. Mesmo que você saiba de tudo aquilo, bate diferente. Bom, como eu falei, esse início é uma parte muito importante que fala ao longo do documentário inteiro, né? Então a gente volta pras raízes, que veio aí aqueles vídeos caseiros muito bonitinhos, que a Selena Gomez era uma criança, ela era tipo a Maísa, sabe a Maísa? Criança que saía falando tudo, que era super extrovertida. Então, essa era a Selena Gomez. Então a gente vê vários videozinhos dela criança ali em família, com a mãe, com o pai, com a prima. Então a gente vê muito disso e volta pras raízes ali, e volta também de uma forma muito linda, que eu me emocionei muito, que ela falou que sempre que ela pode voltar pra casa, ela vai pros lugares onde ela mais lembra da vida dela, justamente pra ela nunca se esquecer da onde ela veio e quem ela é. Então ela vai na escola dela, que inclusive eu amei, porque o nome da escola dela é Escola Primária Danny Jones. Eu falei assim, gente, imagina você estando numa escola que tem o nome do Danny Jones, do McFly. Quer dizer, eu achei perfeito, tá? Só queria fazer esse adendo aqui. Enfim. E aí ela vai visitar a escola e tal, e aí ela vê os alunos, ela fala coisas incríveis pros alunos. É a coisa mais fofa do mundo ver uma galera tão novinha, de tipo uns 12, 13 anos, que não era nem nascido quando ela fez Feiticeiros de Waverly Place, e muito fã da Selena, porque realmente, né, eles sabem que ela estudou ali, então ela deve ser uma lenda, e todo mundo conhece a Selena Gomez. Então é lindo ver ela lá, conversando com eles, falando pra eles não desistirem, que só eles podem parar os próprios sonhos, então pra eles nunca deixarem de acreditar. Cara, é lindo. Ela
volta na escola, mas ela também volta na casa que ela morou. E aí a gente vê ali as coisinhas dela. Inclusive tem escrito ali na parede declarações pro Cole Sprouse. E pra quem não sabe, a Selena Gomez fez um papel em Zack Code, que foi uma das primeiras coisas dela na Disney. E aí ela acaba, né, de fato, contracenando com Cole Sprouse. Deve ter sido maravilhoso. Eu só consigo pensar que, né... Imagina se fosse eu, porque eu era apaixonada pelos James Sprouse também, mas eu gostava do Dylan. Eu lembro que, inclusive, eu fiquei com raiva da Selena Gomez na época porque ela beijou o Dylan, entendeu? Complicado. Mas, enfim. E aí a gente vê ali que tem algumas coisas escritas ainda na casa, moram outras pessoas hoje em dia. E aí ela vai também na casa de uma senhora que eu acho que era vizinha e tal, e que ela ia muito na casa dela quando era pequena pra brincar de casinha de boneca, que ela tem uma casa de boneca, pra comer uns biscoitos. Então é muito legal ver ela voltando a essas raízes. E essa vizinha dela também tá doente hoje em dia e acompanhou todo o processo da doença da Selena também aí na mídia. Então é muito lindo o reencontro delas duas. Eu me emocionei muito também, porque é isso, é sobre a gente voltar às suas raízes, e eu acho que deve ser uma sensação muito louca. Eu morei aqui a vida inteira, eu estive no mesmo lugar a vida inteira, e nos Estados Unidos tem-se a frequência de você sair de casa muito cedo, então é mais fácil pra eles fazerem isso, mas eu só consigo imaginar o que ela sentiu, porque às vezes quando eu volto num colégio que eu estudei quando criança, já bate, imagina a Selena Gomez daquilo ali, gente. Enfim. E aí, justamente com essa história toda das raízes, a gente fala do lúpus, né, do diagnóstico de lúpus dela, que pra quem não sabe, Selena Gomez tem lúpus, que é uma doença autoimune, onde o seu corpo começa a atacar o seu próprio tecido. Então, ele ataca tecidos de várias partes do corpo, por isso que sente-se muita dor, e mostra a Selena sentindo muita dor, inclusive. Teve um filme na Netflix que saiu recentemente, chamado Depois do Universo, onde a Julia B é a protagonista, e a gente vê o diagnóstico todinho ali dela, né, desde quando ela descobre o lúpus até a cena final, né, enfim, ela não morre, mas enfim, eu só vou dizer isso. Então, assim, a gente vê todo esse processo. Eu lembrava muito da Selena Gomez vendo o filme, inclusive. E a gente sabe que o pior de todos é o rim. Então, fala-se também do transplante de rim que a Selena ganhou ali da amiga dela. Então, a gente comenta sobre isso. Ela fala sobre o diagnóstico, sobre como ela se sentiu, sobre como ela lidou. E aí, ela até usa um exemplo que eu acho que foi uma coisa que deu significado pra vida dela, pra sempre. Aonde, quando ela era pequena, a mãe dela deu um livro sobre trovões, porque ela tinha muito medo, justamente pra Selena entender o que eram os raios e trovões pra ela não sentir mais medo. E a mãe fala, quanto mais você entende sobre um assunto, menos medo você tem dele. E é uma frase que você leva pra vida. Informação, gente, é tudo. Então, muito se teme do que a gente não conhece. E aí, depois que a Selena Gomez aprendeu sobre trovões, ela parou de sentir medo deles. E eu acho que com lúpus deve ter sido a mesma coisa. Quanto mais ela aprendeu sobre, mais tranquila ela foi ficando ao longo da vida e foi lidando melhor com isso. Então, a gente fala muito sobre o lúpus. É uma coisa muito delicada na vida dela e as consequências que ele trouxe. E aí ela fala justamente sobre o processo de composição de Lose You to Love Me, que muita gente atrelou, inclusive eu mesma, ao Justin Bieber na época que ela lançou, porque é uma música que sim, fala sobre um relacionamento fracassado e sobre ela ter colocado uma outra pessoa em primeiro lugar antes dela mesma e que ela não se valorizava o suficiente. E sim, ela está falando de Justin Bieber e esse é o breve momento em que ela cita ali a situação e ela fala, eu me senti assombrada por esse relacionamento durante muitos e muitos anos. Então, depois de muito tempo, eu simplesmente superei e aí veio a música Lose You to Love Me. E é isso que ela fala, gente. Ela só fala isso de Justin Bieber e acabou. E ela fala também que essa música também é sobre a relação dela com o lúpus, a relação dela, da saúde mental dela com ela mesma e da relação dela com ela mesma, né? Afinal, eu tive que te perder pra me amar. Então, ela, né, fala sobre esse processo de entender e se amar todo dia um pouquinho. Então, ela conta todo o processo de composição da música e ela disse que compôs muito rápido porque ali ela entendeu que ela estava pronta pra de fato falar pras pessoas o que ela estava sentindo, como ela estava se sentindo. Aí mostra ela, né, de fato indo em um congresso de psiquiatria falar sobre o lúpus e pra mim foi uma das cenas mais lindas do documentário, que as pessoas vão até ela agradecer por ela ter sido tão vulnerável, por compartilhar a própria história e parece tão bobo, né, gente? Tô segurando pra não chorar porque eu tô lembrando das coisas que ela ouviu. E parece tão bobo, mas quando a gente vê alguém se abrindo, parece que a gente se sente acolhido, a gente se sente abraçado. E as pessoas falam exatamente isso pra ela. Você falando, eu vejo que eu não tô sozinha, eu vejo que tem solução, que tem saída. Muito obrigada, você salvou minha vida de uma forma que você não imagina. E aí, a coisa mais linda do mundo, aí tem uma menina que fala que pensou em tirar a própria vida, a Selena abraça ela. Ai...
Gente, ai, eu tô toda arrepiada já aqui. É lindo, é lindo, é lindo. E aí ela lança isso pro mundo e foi quando ela começou realmente a ser muito mais aberta sobre a saúde física e mental dela pro mundo. E nisso ela resolve que ela vai pro Quênia, né? Que ela quer ir pro Quênia pra poder entrar ali num projeto que ela já tinha participado antes, aonde ela ajudou a construir escolas pra uma população que mora ali e levar ensino, levar conversas sobre saúde mental, levar uma boa qualidade de vida e educação pra galera ali do Quênia. E ela disse que parece que ela passou uma semana, foi ela e aquela amiga dela, Raquel, que pra quem acompanha aí Selena MyChef conhece bem a Raquel, elas vão pra lá e é lindo e foi transformador também pra própria Selena. Ela passa uma semaninha e ela quer ficar lá pra sempre. E tem uma cena muito importante, inclusive, da Raquel falando com ela, que ela fala, isso aqui não é a realidade, é a realidade deles. Mas você precisa entender por que você não quer voltar pra casa, por que você não quer mexer no seu telefone. Eu entendo que isso aqui mexe com você e tá tudo bem você vir aqui, fazer o que você tem que fazer, vir uma vez a cada 3 meses que seja, mas isso não é a sua realidade, não se esconde aqui. Então, é uma cena muito importante, realmente era isso que a Selena tava fazendo. Ela entendeu que tava ajudando ela a ajudar outras pessoas, que ela tava se sentindo em casa ali, mas realmente a realidade dela não era estar no Quênia vivendo como aquelas pessoas. E a Raquel traz muito isso pra ela. Ela fala, você tem uma voz, você tem um poder enorme na mídia, no mundo, use a seu favor da maneira que você quer usar. Você tem medo disso, mas faça. Então, essa viagem pro Quênia é a coisa mais linda do mundo também. Vários depoimentos lindos, ver como a Selena mudou ali a vida de muita gente. E ali ela volta do Quênia pensando, beleza, eu quero fazer filantropia durante muito tempo. Só que a volta dela, ela volta de lá diretamente pra Londres. E aí é uma quebra de realidade absurda. Como eu falei no início do vídeo, a Selena não gosta do negócio da fama. Ela usa pra fazer coisas boas, mas ela nunca quis ser famosa. E aí ela sai de uma coisa extremamente tranquila mentalmente pra ela, um lugar onde ela tava se sentindo bem, onde ela tava gostando de estar, pra uma vida caótica de entrevistas, perguntas superficiais, looks e maquiagem e glamour e fãs e histeria. E não é isso que ela queria. E aí a gente vê a Selena voltando a surtar e ela ainda usa a Disney de exemplo, galera. Nessa hora que ela chega e fala, isso aqui tá parecendo a Disney, isso tá ridículo, eu não quero mais fazer isso, eu parei de fazer isso por uma razão, as perguntas que as pessoas me fazem são vazias, ninguém tá interessado no que eu tenho a dizer. Cara, você consegue sentir tudo que a Selena tá falando ali, é muito louco e é um choque de realidade muito grande a volta dela da Quênia. Só que a volta do Quênia trouxe a certeza de que ela queria fazer aquilo e em 2020 ela ia, de fato, voltar pra lá, fazer mais coisas e tal, só que veio a pandemia, né? A gente sabe. E a Selena foi afetada como o mundo inteiro e ela foi obrigada a ficar em casa. No meio disso, ela descobre que a organização que ela tava fazendo as coisas no Quênia tava sendo processada e que tava tendo treta e que ela não ia mais conseguir fazer nada com eles. E aí ela descobre que a doença dela tava piorando. O mundo cai muito além de coronavírus no quesito, né, geral pra Selena. E aí também vem outra cena desesperadora, né? Porque afinal a Selena descobre essa doença aí, esse novo diagnóstico dela, uma nova coisa que ela precisa lidar. E aí ela chora, ela se acaba, ela fala que tá sentindo muita dor. E eu lembro muito bem que quando saiu Selena MyChef, ela fala, essas daqui são as minhas amigas que moram comigo e que sem elas a minha pandemia não teria sido a mesma coisa. E a gente consegue ver isso no documentário, porque ela tem esse diagnóstico e as amigas são a base dela, junto com a família, a ajudar ela a se cuidar. E no próprio Selena MyChef tem umas cenas onde ela não consegue fazer certas coisas. Ela fala, ai, você corta isso aqui pra mim? Porque ela está debilitada de saúde. Então a gente consegue ver o que aconteceu agora nesse documentário. É muito louco. Enfim, aí a gente acaba com a Selena realmente, né, falando tudo que ela ainda quer fazer daqui pra frente, como que ela lidou com essa transição aí, essa diferença das coisas agora, da nova doença, dos novos projetos futuros. A gente teve o Rare, né, o álbum ali saindo, inclusive a linha de maquiagem, a linha de skincare, tudo ali da Selena saindo, aonde ela também está querendo levar a filantropia muito a sério. Ela teve uma reunião com o Biden lá na Casa Branca pra colocar dentro do currículo das escolas uma matéria, um momento ali pra se discutir sobre saúde mental, ensinar as pessoas sobre saúde mental. E ela fala uma coisa que pra mim foi, gente, é isso. Ela fala que quando a gente é criança, muita gente pergunta se a gente tá bem, o que a gente tá sentindo, que a criança tá começando a ter contato com as próprias emoções, mas que depois de um certo tempo da vida ninguém pergunta mais, como se a gente tivesse que aprender a lidar com aquilo sozinho. E não é assim. Então ela quer levar esse projeto pras escolas americanas. Eu achei genial, porque realmente saúde mental é uma coisa que não é se dado o valor correto
mundo. Então, é maravilhoso de ver que ela tá botando isso pra frente. E a gente vai vendo, né, tudo que ela tá fazendo daqui pra frente, no que ela vai trazer no futuro. E aí ela compõe a música My Mind and Me, que é o que dá nome ao documentário. A letra é, assim, um soco no estômago. Qualquer pessoa que, como eu disse lá no início do vídeo, não se sentiu o suficiente em alguma coisa, vai bater essa música. É uma música muito rapidinha, muito curta. Eu acho que era esse o intuito da música mesmo, pra ser pro TikTok, ou então só um pequeno espacinho ali pra ela botar algumas coisas pra fora. Mas enfim, a gente termina exatamente dessa forma. E é um documentário lindo, como eu disse. A Selena falando sobre a Selena, sobre os problemas da Selena, sobre a vida da Selena e o que a Selena quer devolver pro mundo. É basicamente isso. Então, como eu disse, você quer fofoca? Você quer, né, babado? Não é o que você vai ter por aí. O máximo que você vai ver é a Selena chorando lá em Revival, né, no 2016. A imprensa em cima dela perguntando de Justin Bieber o tempo inteiro. Então, isso e o diagnóstico dela de bipolaridade, lúpus, etc. É isso que vocês vão ter, basicamente. Então, assim, isso muda que o documentário é incrível? Não muda. É um documentário maravilhoso, todo mundo deveria ver. Vá com lencinho, é difícil não se emocionar, não se abalar, mas eu amei, eu fiquei completamente apaixonada. A gente consegue ver o porquê que ela e a Taylor são tão amigas. Claramente são pessoas que se preocupam com o mundo de uma forma que nem todo artista se preocupa. Então, assim, é maravilhoso. Eu amei esse documentário. Muito obrigada, Selena Gomez, por existir. Eu acho que... ela nunca vai ver esse vídeo, a gente sabe, né? Mas vai que um dia, não sei. Eu acho que o que você faz pro mundo, você realmente é como a Raquel falou pra você. Você não tem ideia da diferença que você causa nesse mundo. Então, muito obrigada por existir e por tudo que você faz em troca do que a gente te deu, que é só amor, e você devolve só amor também. Então é isso, gente. Eu quero saber de você. Se você viu o documentário, se você chorou, se você se emocionou, comenta aqui embaixo. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. E é isso. Se você assistiu até agora, comenta. Selena Gomez é maravilhosa. É isso que eu vou saber. É uma coisa bem clichê, mas, né, é uma realidade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui a sua parte preferida do documentário. Se não assistiu, corre lá pra assistir. E é isso. Então, um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!